mutirão da conciliação fiscal voltou. Eita, notícia boa! Agora você pode quitar seu IPTU e ISSQN. E onde vai ser? De 1º a 17 de agosto na Arena Pantanal. Excelente. Rapaz, até 95% de desconto ou até 48 parcelas. Bora! Não é conversa fiada. Venha quitar seu IPTU, ISSQN e outros débitos fiscais no mutirão da conciliação fiscal. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, hoje vamos falar sobre harmonização facial e estética. A nossa convidada é a cirurgiã dentista Erlice Voaden. Obrigada por estar aqui, ter aceito o nosso convite. Vamos já explicar um pouquinho o que é harmonização facial na área, né, na sua área de cirurgiã dentista. Então, obrigada pela oportunidade da gente poder esclarecer algumas dúvidas referente à harmonização facial. A harmonização facial é um todo, é o rosto todo, né? Ele envolve toxina botulínica, ele envolve preenchimento com ácido hialurônico, ele envolve sorriso. Cada pessoa tem que ser avaliada para ver o que ela necessita exatamente para fazer a harmonização facial. É o rosto como um todo, deixar o rosto harmônico. E aí, hoje em dia, na odontologia já se usa muito para estética, né? Qual seria a diferença também para a questão funcional? Ela ajudaria essa harmonização, por exemplo, em problemas de mastigação, de forma incorreta do rosto? Sim, a gente usa muito, por exemplo, a toxina para bruxismo, né? Porque o que a toxina faz? Ela relaxa o músculo. E ela relaxando o músculo, evita o apertamento. Então, ela é muito, muito usada para dor de cabeça, sorriso gengival, né? Então, dor de articulação, usa muito, muito a toxina. E o preenchimento, muitas vezes, a gente usa por questões para a pessoa conseguir a mordida perfeita. Então, são duas coisas que a gente usa muito. Não é só estética, a gente usa também para terapêutico, para fins terapêuticos. Na dor de cabeça, ele é muito usado, né? Então, enxaqueca, muitas coisas. É paliativo, né? Porque a toxina tem um período, no máximo de 6 meses, de 3 a 6 meses. Então, realmente, enquanto o diagnóstico é feito, ela resolve muito, né? A mesma coisa o preenchimento, a durabilidade do preenchimento é 1 ano, 1 ano e meio, né? Até 2 anos, no máximo. Então, é temporário, isso tem que ficar bem claro, não é um tratamento curativo. As pessoas às vezes têm dúvida quanto a qual especialidade procurar, né? Porque se pensa, quando se fala em estética, primeiro, antigamente já se pensava direto em cirurgia plástica, hoje essas técnicas já minimizam, né, a possibilidade de cirurgia, né? Um cirurgião dentista e um médico, qual a diferença? Ambos têm a autorização, têm a técnica para se aplicar, doutor? Sim, eu sempre deixo bem claro que as únicas duas profissões que podem medicar, atestar, é médico e dentista. A tal ponto que existe o tal polêmico ato médico, né, que a gente não é vinculada. Todas as áreas da saúde são vinculadas ao ato médico. Nós não, nós temos nossa independência. O cirurgião dentista é totalmente independente. E nós, desde 1993, pelo artigo 43 da nossa resolução 185, que rege a profissão, nós somos liberados a fazer qualquer procedimento do osioide para cima. Então, sempre fomos liberados. Teve um questionamento, uma época dos médicos que eles... A gente não entende muito por quê, porque nós sempre fomos liberados. Então, desde 64, quando, né, a odontologia, como profissão, a gente pode injetar, a gente pode medicar, a gente pode atestar. Só que em 93, né, o artigo
185, está bem claro que a odontologia está liberada para qualquer procedimento do ocioide para cima. Então, sempre tivemos um amparo legal. E em termos de conhecimento, a gente fica 5 anos só estudando musculatura, nervos, ossos, Todos só do rosto, né? Então, em questões de conhecimento, o cirurgião dentista é muito alto. Questionável, né? Eu também pergunto porque a gente vê, às vezes, anúncios de esteticistas, pessoas que têm conhecimento apenas técnico, cursos rápidos, enfim, né? Então, na verdade, é uma insegurança a pessoa buscar um tratamento como esse, que não seja com um médico ou com um cirurgião. Pode ser um risco? Então, o que eu falo, que em dezembro, a odontologia, a harmonização é uma especialidade na odontologia. Em dezembro de 2018 virou especialidade na odontologia, a harmonização facial, né? Então, que a maioria dos cirurgiões dentistas que atua nessa área tem 300, 400 horas de curso nisso já. Então, quem tem essa quantidade de horas de curso, automaticamente, né, entra com as documentações e faz. E existem vários cursos de especialização hoje, né? Então, eu não vejo como um esteticista vai prescrever em caso de intercorrência, porque isso é muito conhecido, que qualquer procedimento injetável pode dar intercorrência, né? Como uma extração, uma anestesia, você coloca uma anestesia, às vezes a pessoa não tem ciência de que ela tem alergia, de que ela é hipertensa, de que, né, então, a gente tem que ter o conhecimento para resolver a intercorrência no caso. Então, como eu falei, aptos para isso é cirurgião dentista e médico. Então, essas outras áreas eu não posso te falar como que eles agem nisso, né? E em termos de liberação. Eu sei que tem outras áreas que podem fazer, mas eu não sei como que eles agem no caso de intercorrência, né? Mas aí cada profissão na sua... atuando na isso, sua área. Eu sei te responder pela odontologia e pela medicina. Eu considero, eu até toquei nesse assunto justamente porque a gente sabe que existe no mercado todo tipo de oferta e às vezes com preços muito baratos, né? Que podem ser arriscados. Então, acho que no mínimo a pessoa pode procurar aí um conselho, procurar informações. A gente já teve aqui um cirurgião plástico falando disso, né? Já tivemos aí várias situações aí graves, né? Mas vamos mudar um pouquinho, vamos para a área técnica. A senhora queria comentar mais alguma coisa? Eu ia só te falar assim, a diferença é que às vezes a pessoa acha que a harmonização resolve a cirurgia plástica. Não, tem casos que tem que ser cirurgia plástica. Né? Tem casos que a harmonização não resolve. E quanto antes você começa com a harmonização, melhor, preventivo. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas doutora, eu vou fazer botox. Não, é preventivo. Depois que quebrou, que virou ruga estática, não tem mais jeito. Então, quebrou a pele. Então, quanto antes você fizer, enquanto for só a ruga dinâmica, você tem como resolver. Entendeu? Então, o preventivo... E tem que ficar bem claro que a cirurgia plástica, em muitos casos, é necessária. Então, a senhora já entrou justamente no que eu queria, na técnica em si. A partir de que idade pode ser considerado, pode ser feito, então, esse tipo de trabalho de harmonização? A gente tem casos na literatura, que, por exemplo, no terapêutico, que a gente faz em crianças, mordida aberta, né? Então, a gente faz no terapêutico em crianças. Então, não existe uma idade. É claro que para fins estéticos, né? Sim. Vamos aguardar isso. Mas não tem uma idade. Se você quiser, com 16 anos, pode, né? Ele não tem contraindicação. Mas, geralmente, assim, onde diminui a formação de colágeno é de seus 28, 30 anos, né? Mas eu tenho pacientes com colegas, inclusive, com 23 anos fazendo preventivo. Né? É feito algum tipo de exame? A pessoa precisa estar bem de saúde ou simplesmente ela pode fazer a aplicação, por exemplo, do Botox, independente de
de estado de saúde dela? Ah, muito interessante essa pergunta. Isso aí é muito interessante, que não adianta você só resolver as rugas em si, você tem que tratar de dentro para fora, né? Então eu falo muito, hoje eu estudo muito a modulação hormonal na odontologia, né? Então você tem que ver o porquê que a pele é seca, por que tem casos de pessoas que fazem aplicação de toxina, dura menos, então existem vários fatores, pode ser falta de zinco. Mas eu me alimento com vários alimentos que contêm o zinco. Mas aí, às vezes, o organismo não absorve, né? Então, é muito interessante. Tem vários artigos que a gente lê sobre isso, que a fitase, ela ajuda na fixação do zinco no organismo. E ele fixa, dá uma durabilidade maior no efeito do Botox. Né? É claro que não vai ficar mais que 6 meses, porque 6 meses é o limite máximo do efeito do Botox. Então, isso aí é muito interessante. Então, cada caso é um caso. E às vezes a pessoa tem que fazer uma complementação. Isso, essa mas fitase, por exemplo, se encontra, tem que manipular? Não, a gente manipula, depois dos exames. A gente tem uma série de exames que a gente pode pedir, mas não é só isso. Tem muitos outros hormônios que às vezes a pessoa tem que repor. É claro que eu não vou entrar num sistêmico cirurgião dentista. Eu entro só na parte da odontologia, né? Que a gente usa muitos exames para fazer implantes e cirurgias, bucomaxilo, né? Usa muito. Então, a gente realmente faz isso na harmonização também. Para manter né, o efeito do Botox, a questão da alimentação correta, isso influencia também? Não, o efeito do Botox, ele, por exemplo, a pessoa que pratica muito exercício físico. O exercício físico, por que ele diminui o efeito? Porque a pessoa faz muita expressão. Né? Então, as expressões, você fazendo muita expressão, ele tira o efeito do Botox. Agora, a pessoa faz exercício físico, vai deixar de fazer por causa do... Não. Só que ao invés de ela durar 6 meses, talvez... Vai durar um pouco menos. Dure 3, né? E evitar expressões. Então, é isso, mas assim, em termos de alimentação, é antes, né? Que é no caso, o zinco ele é muito importante na fixação, porque ele evita o efeito eliminar muito rápido. Então, ele é muito importante. Só que com exames, não é assim, vou sair tomando zinco, ou vou sair comendo, não. Tem que tudo... Quando a pessoa faz a aplicação do Botox, ela tem que ter, então, alguns cuidados pós-aplicação em relação à atividade física? Como Sim, que a gente tem vários cuidados pós-Botox. São 4 horas, não baixar a cabeça, evitar anti-inflamatório. Nos primeiros 3 dias a gente pede para não fazer exercício físico, só que depois a pessoa volta à vida normal, né? Mas ela tem que ter ciência que se ela faz muita atividade física, o efeito é mais menor. A pessoa que não fez esse tratamento preventivo, né? Já tem as rugas, a senhora falou da diferença de rugas, né? Já existem aquelas marcas mais com os vincos. Tem eficiência a aplicação? Ameniza muito, mas não fica igual uma pessoa que sempre preveniu. Né? E aí qual seria a alternativa? Aí eu mesmo indico cirurgia plástica. A cirurgia? E qual a diferença para o preenchimento? O que é o preenchimento? O preenchimento, no caso, o Botox é para rugas dinâmicas. A toxina botulínica, Botox é uma marca comercial, né? Então, que aí é a mais famosa, né, que a gente conhece. A toxina botulínica, ela é para rugas dinâmicas, né? E o preenchimento, rugas estáticas. Por exemplo, né? Bigode chinês, marionete. Agora, além disso também, que aquela hora você falou de harmonização, a gente faz lipo de papada, tem uma série de coisas, contorno de mandíbula, tem muitas coisas. E sorriso, né? Como o Ivo Pitangui já falava, sem o sorriso... Não existe harmonização. Né? Que ótimo. Bom, para a gente encerrar, o que a senhora diria aí para as pessoas que às vezes estão descontentes, né, com a sua harmonização ou falta de harmonização na face? Como que elas podem se programar? Porque às vezes, dependendo da situação, pode sair um pouco mais
custoso, né, mais caro o tratamento. Como fazer uma programação para criar essa harmonização? De quanto em quanto tempo tem que voltar? Vamos passar essas questões práticas, doutora. Então, eu acho assim que o que a gente faz lá no consultório, a gente põe toda a situação, né? E começa pelo que mais incomoda a pessoa. Vai fazer um planejamento. Né? Faz um planejamento e é tranquilo. Às vezes as pessoas falam, ai, dói. Não, gente, não tem nada de dolorido. É tudo com anestesia. Os procedimentos são bem tranquilos. Precisa realmente procurar, né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é custo. Não é produto, não é marca comercial, é técnica. Então, não vamos fazer com uma pessoa que fez só um cursinho. Vamos fazer com quem realmente estudou. Então, cada produto tem a sua diluição, tem a sua técnica, é angulação de agulha, é muitas coisas delicado, que né? quem pouco estudou, talvez não tenha esse conhecimento e o efeito, então, o resultado não é o satisfatório. Então, o custo... É o seu rosto, é a sua saúde, né? É importante, a gente acaba voltando naquela questão que a gente falou no começo, né? A importância de você escolher um bom profissional, né? Isto. Obrigada por estar aqui, pelas informações. Espero que a gente tenha tirado muitas dúvidas aí que as pessoas têm. Muito obrigada pela oportunidade. Nós conversamos com Erlice Voaden, cirurgiã dentista, sobre harmonização facial e estética. E essa entrevista, então, fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Você pode assistir novamente, curtir, compartilhar com seus grupos. De repente você conhece alguém aí que pensa em fazer e aí fica querendo achar o profissional mais barato. Olha o alerta, que importante que ela trouxe aqui, né? Não é o produto, é profissional, é a técnica, é o conhecimento. Então fica essa dica para você. Obrigada pela audiência e até a próxima. Legal.